estivessem prontos, sair da comunidade para trabalhar no serviço assistencial às pessoas mais necessitadas. Esse era o trabalho dos essênios. Então aquela comunidade era uma comunidade escola. Era um tempo só que eles ficavam ali. Depois de concluída aquela fase de aprendizado, eles saíam daquela comunidade e iam perambulando pelas vizinhanças, né? Ajudando a todas as pessoas que eles encontravam. Eles eram inteligentes, eles eram estudados, eles tinham um entendimento da vida de Jesus, tinham um entendimento da missão de Jesus. Então eles eram aqueles que estavam preparando o caminho de forma anônima para o trabalho do Cristo. E um dia, Josafá, nessa peregrinação, nessas estradas, né, encontra-se com outros companheiros também que tinham a mesma missão, e retornando para a vila, encontram um jovem, veem ao longe um jovem se aproximando, e quando eles olham para aquele jovem, eles veem uma luz imensa em torno daquele jovem, e eles têm a certeza absoluta de que era Jesus. Gente, eu fico pensando, o cara viver uma vida inteira para um objetivo, imagine aquilo se realizar à frente dele. Que alegria que não vai na nossa alma neste momento, né? Então Josafá ali se conteve porque ele era disciplinado, né? Ele era formado nos ensinos dos essênios, então ele era já graduado, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, né? Então ele controlava suas emoções, ele era muito lúcido. Então, embora seu coração acelerasse ali de forma descompassada pela emoção do momento, ele manteve a serenidade, aguardou que o jovem se aproximasse. Era um jovem, Jesus era jovem nessa época, né? Ainda não tinha começado a sua missão, não tinha alcançado aquela maioridade para o trabalho que ainda o reservava. Ele se aproxima de Josafá e cumprimenta Josafá. A gente vai ver a lucidez do Cristo. Ele entende tudo, ele já sabe de todas as coisas, e aí nos leva, né, na reflexão sobre tudo que Jesus passou na vida, o quanto Jesus estava preparado para todas aquelas situações. Nada, gente, nada na vida do Cristo foi surpresa para ele, nada foi inédito para ele, tudo ele já sabia, tudo estava previsto. Ele conhecia aqueles espíritos sem nunca ter estado com eles, né? Conhecia o Josafá, conhecia o Lisandro, conhecia o Marcos, conhecia aquele grupo de essênios, ele conhecia todos aqueles, sabia da missão deles, sabia do trabalho deles, e se aproxima de Josafá. E naquela época, uma grande epidemia também de febre havia alcançado aquela região, e muitas pessoas estavam adoecendo. Então Jesus diz para Josafá: apressemo-nos, porque muitos precisam de nós. E aí eles começam a caminhar em direção à casa de Júlia e de Félix, porque a enfermidade já havia alcançado ali, e a casa de Júlia e Félix, naquele momento, já havia se tornado um poço avançado da comunidade dos essênios, porque Lisandro, alguns dias atrás, havia procurado o Félix e pedido ao Félix para doar as suas propriedades para os essênios, para que eles pudessem montar ali um posto avançado de socorro às pessoas. Félix e a Júlia, então, abrem seu coração e dizem: olha, nós já somos velhos, né? Nós doamos o que nós temos. Aí Lisandro diz: mas eu não quero só o que vocês têm, eu quero também vocês. Eu quero que vocês trabalhem nessa obra. E aí Félix e a Júlia, que albergaram o pequeno Marcos na Estância das Flores, vão trabalhar junto com os essênios. Então, o Lisandro, depois que eles aceitaram o convite, diz para ele: eu não esperava de vocês outra resposta, né? E o pequeno Marcos vai voltar para cá, e é ele que vai coordenar o nosso núcleo aqui no seu lar. Então Marcos volta para a casa do Félix e da Júlia, e aí é aquela alegria imensa, que já volta um rapaz, né? Deixou de ser menino, já era um rapaz, volta e vai comandar o trabalho de construção do núcleo essênio ali na Estância das Flores. E Júlia e o Félix então se envolvem com muita intensidade naquele trabalho, porque eles já acreditavam naqueles ideais que os essênios pregavam. Então, nesse momento, Jesus já caminhava na direção da casa de Félix, porque no trabalho que eles faziam assistindo aos transeuntes do caminho, muitos chegaram assolados pela peste, e eles não estavam conseguindo controlar aquela doença, e várias pessoas já haviam desencarnado. Jesus então caminhando, e à noite já caindo, Josafá diz: olha, jovem,
chamava Jesus de jovem. Olha, jovem, nós vamos pernoitar aqui porque o dia já está avançando, a noite já está aproximando e a nossa caminhada ficará difícil. Jesus então disse para ele: mas nossos amigos não podem esperar. Vários já sucumbiram à peste. Nós precisamos chegar lá. E eles caminham por toda a noite, ao invés de pernoitar, caminham por toda a noite, chegando à casa de Júlia e de Félix. Que a esse momento Félix já havia desencarnado também em função da peste. E aí quando Jesus chega, Lisandro não estava lá na estância. O Marcos, o pequeno Marcos, que é o Eurípides Passanufo, estava lá na estância. Quando chegam, todas as pessoas que ali estavam reconheceram Jesus. Um fenômeno interessante que o Josafá vai relatar, porque quando Jesus se aproximou na direção de Josafá na estrada, eles observavam a luz intensa em torno de Jesus. Mas quando eles chegavam à estância das flores, à casa de Félix e de Júlia, a luz do Cristo foi reduzindo para quase desaparecer. E ele entendeu que Jesus fez aquilo porque Jesus não queria ofuscar as pessoas que ali se encontravam. Uma atitude caridosa, né? Mas não adiantou. Quando Jesus entrou no recinto, todas as pessoas identificaram o Cristo. E o Marcos, então, imediatamente aproxima-se do Cristo e ajoelha a seus pés. E assim todas as pessoas daquela sala ajoelham-se aos pés do jovem Jesus. Jesus então começa um trabalho de cura, fica ali por alguns dias e vai curar a várias pessoas ali. A partir daquele momento que Jesus chega àquela casa, não há mais mortes. Todas as pessoas começam num lento processo de recuperação, mas começam esse trabalho. Num determinado momento, Jesus se reúne com todos os essênios. E aí o Lisandro Bezerra de Menezes já havia chegado à estância, porque pressentiu que Jesus estava ali, né? Então ele chega, e ao chegar, Jesus abre os braços. Foi o único que Jesus abraçou de forma efusiva, né? Todos os outros chegaram para o Cristo e se ajoelhavam frente ao Cristo, frente à grandeza majestosa daquele Espírito, sem que ele se revelasse. Lisandro, ao se aproximar de Jesus, Jesus abre os braços e o recebe de braços abertos, mostrando a ligação espiritual que existe entre Bezerra de Menezes e o nosso amado Jesus, né? E ali, então, em determinado momento, Jesus começa a conversar com eles e incentiva o Marcos. E é estranho que o Marcos ficava assim meio arredio. Eu fico pensando assim, será que Marcos era uma carta fora do baralho? Será que Marcos era um estranho do ninho? Será que era isso, né? Mas era a natureza de Marcos. Jesus, então, busca Marcos e fala assim: Marcos, como é que foi sua vida entre os essênios? E aí ele diz assim: estava perfeitamente integrado à vida dos essênios. Era tudo que eu sonhava minha vida inteira. Mas muito me estranhou a rigidez dos costumes. E aí ele parou de falar, porque pensou assim, como a gente pensa, né? Não, falei demais. E aí o Marcos se calou, e o Cristo, percebendo aquilo, disse: fale mais, Marcos, continue a falar. E aí o Marcos vai dizer, porque os essênios eram muito rigorosos, né? Aqueles que não cumpriam o código não podiam continuar ali na comunidade. E o Lisandro era uma das partes muito responsável por isso, porque ele era o coordenador daquele projeto, vamos dizer assim, né? Então o pequeno Marcos, já não é mais tão pequeno, já era um jovem, começa a contar, né? A falar daquilo que ele discordava na comunidade, onde ele vivera por quase 4 anos, sem ter dito uma palavra para ninguém naquela comunidade sobre aquilo que ele observava. E terminada a fala, a gente vai ver um trabalho maravilhoso do Cristo. Gente, eu convido vocês a ler essa obra. Ela é maravilhosa. Se chama A Grande Espera, de... me perdi, é um nome diferente. Corina Novelino, A Grande Espera. Então, lá nessa obra, vai nos mostrar uma reunião de Jesus com esse grupo de essênios, onde vai dizer para eles da missão deles. E aí a gente vai perceber claramente o trabalho dos essênios, né? De servir a comunidade, de servir as pessoas, de ajudar a todas as pessoas em dificuldade, sem esperar nada em troca, sem cobrar nada, sem exigir nada. Então é interessante esse comportamento dos essênios com as pessoas fora da comunidade,
e o comportamento rigoroso deles com eles mesmos. Isso o Marcos não entendia, isso ele tinha dificuldade, e foi isso que ele colocou. E Jesus então vai falar da importância do amor, né? Mostrando para os essênios que aquilo era um ponto de fato negativo na conduta dos essênios, que eles precisavam corrigir aquele ponto, né? A disciplina, a exigência tem que ser nós para conosco. Nós não podemos exigir do outro aquela disciplina. Eu posso ensinar para o outro a disciplina, mas cada um tem o livre-arbítrio. E já naquela época, o livre-arbítrio, que é um dos princípios da doutrina espírita, já naquela época o Cristo diz que o livre-arbítrio é um direito de cada ser, de cada criatura, né? Então, naquele momento ocorre esse diálogo maravilhoso entre Jesus, entre Lisandro, Bezerra de Menezes, e entre Marcos, Eurípides Passanufo, assistido por uma quantidade muito grande de essênios, porque todos já haviam ido para lá para conhecer o jovem Jesus. Então, gente, nós podemos ver com essa história, que eu vou parar por aqui, né, porque ela é muito mais longa, e eu vou deixar o finalzinho do livro para quem quiser procurar, quem quiser ler, né, A Grande Espera de Corina, de Cora, gente, esqueci o nome dela de novo, de Corina Novelino, obrigado, muito obrigado, de Corina Novelino. Então é uma obra maravilhosa. E aí, o que eu queria que a gente concluísse, né, de toda essa história que a gente procurou trazer, e assim, procurou trazer com alguns lances de emoção para poder tentar tocar nossos corações, né, é que a gente vai ver o trabalho de Deus com a humanidade, enviando-nos seus servidores ao longo de toda a história da humanidade, para, de forma incansável, nos auxiliar na compreensão de como nós temos que viver a nossa vida. Então, não vou nem andar no passado, tão longínquo como antes de Cristo. Vou só me ater a Jesus, há 2000 anos atrás, que textualmente nos diz: não vim para ser servido, vim para servir, ensinando-nos a nossa tarefa, a nossa missão, servir as pessoas que estão à nossa volta, servir ao próximo. Não é sair daqui, ir para a comunidade vizinha, ir para a periferia da cidade, fazer um trabalho social. Claro que isso também é servir, né? E esse servir para nós ele é muito fácil, porque a gente se ingressa numa atividade qualquer, numa campanha do filho, numa casa espírita, numa outra ação qualquer, e a gente vai ali por 1 hora, 2 horas, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e pronto, servimos. Não é a esse servir que o Cristo se refere. Claro que esse também, porque a fome e a necessidade precisam ser amparados, precisam ser assistidos. Mas servir as pessoas que convivem conosco. Servir ao nosso pai, à nossa mãe, servir aos nossos filhos, servir aos nossos irmãos, servir à nossa esposa, servir ao nosso esposo, servir ao nosso colega de trabalho, servir ao nosso companheiro na casa espírita. É isso mesmo, gente. Servir. Será que a gente está servindo de coração aberto mesmo? Ou será que nós estamos só servindo a hora que a gente se dispõe a servir? Na vida do Cristo, a gente não vê um momento de sossego. No Evangelho, a gente não vê a história do Cristo, são muito poucas coisas antes do messianato começar, né? Mas os Espíritos têm nos trazido frações dessa história, como esse relato de Eurípides Passanufo, entre os essênios lá. Então a gente vai ver os essênios servindo, sendo preparados para servir, vivendo sua vida para servir. Deus não está pedindo para a gente sair da nossa casa para servir as pessoas. Deus não está pedindo isso. Ele está nos convidando a servir as pessoas que estão do nosso lado. Gente, isso é muito fácil, se a gente quiser. Não tem dificuldade, não é? Eu, de fato, largar minha vida para ir viver
porque em função de outras pessoas, eu não tenho condições de fazer isso. Do Euripides Barçanufo, né? Do Bezerra de Menezes, do Bittencourt Sampaio, de uma série de outros nomes aí da história da humanidade, do cristianismo e do espiritismo. Eu não tenho essa grandeza. Mas servir as pessoas que convivem comigo, gente, não tem dificuldade. Tem. Não tem, gente. É só a gente querer, não é? Então, sempre ter um sorriso no rosto, tratar bem, respeitar, procurar entender as limitações que todos nós temos, as dificuldades que nós trazemos no nosso coração. Eu fico me observando, né? E esses dias eu vivi um episódio que me incomodou muito, e eu não estava sozinho, haviam alguns colegas de doutrina comigo, numa reunião, onde algumas dificuldades vieram à tona, e eu não consegui conter-me o ímpeto, e falei de uma forma mais vigorosa, mais firme, e terminada aquela reunião, eu fiquei muito preocupado se eu não havia me excedido. Tanto que eu procurei os companheiros com quem eu tinha mais intimidade e pedi a eles a franqueza, que me dissessem de verdade se eles sentiram que eu havia excedido naquelas colocações que eu havia apresentado. Porque eu trago na minha intimidade dificuldades que eu sei que têm que ser vencidas, que eu me esforço para vencê-las, mas que nem sempre eu dou conta de vencê-las. Então, se isso acontece comigo, isso acontece com minha esposa, isso acontece com os meus pais, isso acontece com os meus filhos, isso acontece com os meus colegas de trabalho. Se eu quero ser compreendido nas dificuldades que eu ainda não dei conta, eu tenho o dever de compreender as dificuldades dos meus entes queridos nos pontos onde eles não dão conta ainda, ou ainda talvez eles sequer tenham consciência de que tenham que mudar aquilo. Isto é servir. É a isso que o Cristo nos convida, melhor, que Deus nos convida, e Jesus, por ser o intermediário, vem nos ensinar. Então, que nós possamos refletir muito, gente, muito, sobre como nós estamos vivendo a nossa vida. Não precisamos mudar exteriormente nada. Comecemos a mudança íntima, observando onde é que eu estou pisando na bola. Onde é que eu não estou sendo um verdadeiro cristão? Onde é que eu não estou dando conta? Para, a partir dessa consciência, de fato eu começar a mudar o meu comportamento. Procurando amar mais as pessoas de uma forma desinteressada, sem cobranças, sem exigências, porque a gente ama cobrando. A gente ama se o outro nos amar. A gente respeita se o outro nos respeitar. Não podemos ser assim. Se queremos ser cristãos, se queremos ser espíritas de verdade, não podemos ser assim. Os exemplos que esses companheiros deixam para nós é de uma vida muito diferente do que nós estamos vivendo, e nós precisamos pensar sobre isso. Então, se eu tenho um dever, uma obrigação a ser realizada, posso estar cansado, posso estar desanimado. Gente, à noite na estrada, Josafá diz ao Cristo para eles pernoitarem por causa dos perigos da estrada, do cansaço. O Cristo diz: não, nossos irmãos têm pressa, porque muitos já sucumbiram. Nós vamos ficar de braços cruzados, gente, parado. O Cristo, que é governador do nosso planeta, que é um espírito de luz, trabalha de forma incessante. Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós não vamos nem tentar? Não pode ser assim, né? Então, meus irmãos, já excedi meu tempo. Zé já está ali me fuzilando ali atrás, né? Eu quero deixar esse recado para a gente. A história de Eurípides, a história do Chico, a história do Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio, de Allan Kardec, de Jesus, de Francisco de Assis, de Maria Teresa, de Irmã Dulce, de inúmeros vultos aí na nossa sociedade. A história deles não é algo para a gente olhar e falar assim: mas que lindo e maravilhoso, que missionários que são, porque eles não estão preocupados com isso, eles não se importam com as bajulações, mas eles ficarão muito felizes
se nós pensarmos numa única atitude que eles tiveram e tentar trazer uma única atitude que seja para a nossa vida. Tenho certeza absoluta que eles vão sentir uma alegria imensa, porque perceberão que a sua luta valeu a pena. Claro que eles sabem que a sua luta valeu a pena, né? Mas ficarão muito felizes de ver a semente plantada frutificando, desenvolvendo, crescendo. Então que Jesus possa nos abençoar, possa nos fortalecer nessa caminhada maravilhosa que é a vida, neste momento onde muitas pessoas estão desalentadas, desesperançadas. Esses dias, numa rede social, num grupo que eu participo, uma companheira postou uma história de uma criança de 8 anos de idade que quer suicidar-se, que está sem sentido na vida, que está desmotivada. É um absurdo a doença em que nós criamos para nós, porque nós perdemos os verdadeiros valores da vida. Então, se isso ocorre com uma criança de 8 anos, eu não posso dizer que eu, espírita de mais de 30 anos, estou imune a essa situação, se eu não mudar meu comportamento. Que a gente pense muito na dádiva maravilhosa que é a vida que o Pai deu a cada um de nós. Cada um de nós que está encarnado no planeta Terra, estamos vivendo um momento de transição decisivo nas nossas histórias. Oportunidade de ouro, ímpar, para a gente poder, de fato, caminhar com mais tranquilidade. Nós vamos jogar fora? Será que nós vamos perder mais esta oportunidade frente a tantas outras? Eu trouxe uma história de Bittencourt, uma encarnação anterior, mas teve inúmeras. Se buscarmos na literatura, tem várias referências dele com outros personagens, todos eles com esse mesmo caráter, com essa mesma maneira de ser. Que a gente possa aprender e que a gente possa viver. Muita paz para todos. Jesus nos abençoe. Muito obrigado, gente.